ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da Área de Ações Estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ. O Presença Amiga traz para vocês hoje a nossa querida Isaura Hart. Bem-vinda, querida! Obrigada, Henrique. Eu muito feliz por estar aqui nesse programa que tem um nome muito sugestivo, Presença Amiga. Pois é, O próprio nome já diz muito, né? tirou as palavras da minha boca, porque olha essa presença, uma presença intensa e amiga. Muito Olha, bonito o muito nome. obrigado pela sua presença hoje. E eu queria começar perguntando a você como é que começou a sua história no Espiritismo? Como é que você conheceu a doutrina? Como é que foi isso, Isaura? Henrique, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque, por misericórdia divina, eu acho que eu conheci já no útero da minha mãe, porque a minha mãe, uma mulher extraordinária, muito lutadora, muito espírita mesmo, porque ela era muito dedicada, estudiosa, e desde pequenininha eu estou dentro do centro espírita. Qual é o E nome de sua mãe? o nome da minha mãe era Lili, não era apelido, não, era nome mesmo, Lili de Barros Azevedo. Ela é uma pessoa que, quando ela desencarnou, nós repartimos os livros dela entre nós, as filhas, e todos eles eram marcadinhos, sublinhados, as anotações ao lado, papelzinho dentro com as explicações, que para não escrever, às vezes, no próprio livro, ela escrevia numa folhinha de papel e deixava na página, porque ela realmente estudava. Pois é, isso que eu ia falar. Ela realmente estudava, ela não Ela lia. realmente estudava e era uma pessoa de muita fé e muita perseverança. Então, ela foi assim um exemplo muito grande. E quando a gente, desde pequeninos, né, pequeninas, porque nós só somos filhas mulheres, Sim. nós todas estávamos com ela indo para a casa espírita. E mesmo as reuniões de palestras para adultos, nós estávamos ali assistindo com ela. Não tinha aquele negócio, hoje é palestra, não, criança não vai. Não, nós vamos e vamos ficar ali prestando atenção. Então, eu me lembro muito, Henrique, de palestras com de um Lindo Amorim. Eu ficava assim, embevecida ouvindo Diolindo Amorim falar sobre o Livro dos Espíritos, eu Ah, pequenininha. E eu, às vezes, pensava assim: meu Deus, um dia eu quero saber Livro dos Espíritos como ele sabe. E tantos outros, professor José Jorge, e tantos outros grandes nomes da doutrina espírita, e outros que não eram tão conhecidos, mas muito dedicados. Nós fomos criadas assim, assistindo às palestras públicas também, porque naquela época a evangelização não era o que é hoje, né? Nós tínhamos o horário para as crianças, mas não havia tanta técnica, não haviam uhum. os treinamentos para evangelizadores. E a gente estudava as parábolas, perguntas do Livro dos Espíritos ali, que explicavam para as crianças, músicas, poesias, era essa a atividade para nós, crianças. Vem cá, Isaura, que você está na Rádio Rio de Janeiro. Então, nessa época assim, de criança, de jovem, você era dada assim, essas apresentações artísticas? Muito! Ah, viu? Eu Hum. declamava muito. Então, eu lembro que com 8, 9 anos, eu já li a página de abertura de reunião.
E eu me Olha lembro que uma só. vez eu li uma página, essa nunca mais eu esqueço, lembro até o título da página, Henrique. Ah, A página se chamava O Menino Palito. Eu não lembro o autor da página, mas estava numa revista e era uma história interessante de um menino que era muito magrinho, sofria bullying, que naquela época não era esse o nome, né? Era aham. zombaria. E então eu lembro que quando eu terminei de ler, tinha um senhor chamado seu Francisco de Castro, um espírita muito dedicado naquela época, que já estava bem velhinho, e ele sentadinho começou a chorar, pegou o lenço e chorou, 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 e me Olha. abraçou. Ah, Anos depois é que eu fui entender que ele estava emocionado de ver uma criança lendo a página de abertura, né? Eu, olha, na hora, não não, entendi. e é uma sugestão, é até uma sugestão para que haja essa integração, né, da mocidade, na evangelização infantil, né, das crianças participarem de alguma forma das reuniões públicas. Está aí uma forma Henrique, eu muito fui criada interessante. assim. Interessante que era um centro espírita de operários, de Ai, gente muito simples, mas que tinha uma igual o centro visão. lá de Lyon, né, que Kardec encontra os operários, né? Aquele que ele foi visitar, né? Não Que é? está lá em viagem espírita. Isso. É muito interessante porque era um centro, mas as pessoas tinham uma visão É. interessante, porque, veja bem, A gente está em que Henrique, lugar? Situa a gente agora ah, sim, eu geograficamente. vou situar. É. Eu nasci no município de Magé, no Hum. segundo distrito, que é Santo Aleixo, onde Sim. começou a Comerge, né? A primeira Olha só a que Comerge foi idealizada lá. Então, foi no distrito, no segundo distrito. Embora eu tenha saído de lá com 22 anos apenas. Eu saí foi de lá. ontem, né? Foi ontem isso. Ai, Jesus, tem Ah, muitos anos, tem 52 anos que eu saí de lá, porque eu tenho 74. ah, Mas o que aconteceu? Eu, com 22 anos, eu saí de lá, mas a minha vida foi tão intensa dentro do centro espírita lá, de e aprendizado. qual o nome dele? É Centro Espírita União, Amor e Caridade, que fica na rua Malvino Ferreira de Andrade, número 118, no local chamado Centro. É no Hum. centro que está o Centro Espírita. Então, nessa época, eu, tão pequenina, eu li a página de abertura, eu e minhas irmãs, né? Eu declamava quando vinha naquela época se chamava conferência, não Ah, era palestra, eram os conferencistas. Aliás, como em toda a América Latina é chamado até hoje, né? Eles chamam, mesmo que seja uma palestra de 30 minutos, é uma conferência. hum. Então, o que aconteceu? Eu declamava, a gente cantava, fazia jogral entre nós as irmãs, e era uma atividade muito intensa. E aí, quando eu tinha 16 anos, naquela época, a mocidade espírita se chamava Juventude Espírita, tinha uma diretoria independente da diretoria do centro. Hum. Então, eu fui presidente da Juventude Espírita Eliseu de Siqueira, Ah, que era dentro do Centro Espírita União, Amor e Caridade. Eu fui presidente vários anos, uns 5 ou 6 anos, e tinha o vice-presidente, tesoureiro, secretário, e eu, com 16 anos, já dirigia a Juventude Espírita de lá. E a gente fazia atividades. Eu lembro que eu ia até, na época, a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, lá na Coronel Gomes Machado, em Niterói. ah, Né? A gente lidava com seu Floriano Moinho Pérez, que era o presidente da federação e da federativa, né, do Estado do Rio. Então, aos 20 anos, eu era secretária do Centro Espírita. Quando o Centro Espírita agora, acho que há uns 2 ou 3 anos, esse Centro Espírita completou 100 anos,
me chamaram e eu fui lá. Todo ano eu vou lá, uma vez por ano, fazer uma palestra. E então, quando eu cheguei lá, eles tinham feito assim um museuzinho do centro, e Sim. eu peguei, né, o livro de ata com as minhas atas, as atas que eu Olha, fazia naquela época. Eu, com 20 anos, eu já era secretária do centro. Aí eu lembro que, nessa época, o Lar Fabiano de Cristo se aproximou do Centro Espírita, porque a nossa atividade assistencial era com muita dificuldade, porque todo mundo pobre, frequentando o centro, sem grandes recursos. Para atender a população carente, nós tivemos, então, a aproximação do Lar Fabiano de Cristo. E, então, eles começaram uma atividade dentro do centro, enquanto compravam o terreno para construir a casa, que seria a Casa Eliseu de Siqueira, sim. também tem esse nome, porque Eliseu de Siqueira foi um grande espírita daquele local, né? E então, enquanto construía a casa, que para atender a todos aqueles assistidos, funcionava dentro da casa, dentro do centro. E eu, embora devia ter meus 19 anos nessa época, eles já me convidaram para eu ser a secretária da casa que iria ser fundada e que iria ser construída. Eu era muito jovem, mas eu assumi, Jovem, mas ativa, né? eu Eu assumi acho que, mais mas você já era uma veterana, Isaac. Com 8 anos você já estava lendo página de abertura? eu sou uma grande necessitada. O professor José Jorge dizia que quem Ah, muito deve, muito tem que trabalhar. Então, como eu é. muito devo, eu tenho que Na trabalhar muito. barriga você já estava sendo Já estava evangelizada, né? inventando moda. Então, o que, que aconteceu? Aí eu fui a diretora, eu era secretária, tinha um presidente, Luiz Porfírio de Souza, tinha o tesoureiro, que era o Valdir Aguiar. Então, eu lembro que eu assinava os cheques, aquelas quantias enormes que vinham para pagar a obra, comprar o material, eu assinava junto, né, com eles os cheques. E a casa começou lá, a Casa Eliseu de Siqueira funcionou aí próxima ao centro, mas independente, né? Sim. O centro continuou sua vida e o lar Fabiano com a outra casa. Mas, fora disso, eu sempre tive muita atividade no movimento Pois é, espírita, como eu porque disse a você, por necessidade. pelo que eu estou percebendo, né, você era muito ativa, né? E aí você partiu também além muros da Casa Espírita, você foi para o movimento espírita, É, né? é, E como é que é esse movimento? Como é que foi esse movimento espírita? é. Porque você está na rádio hoje, mas tem caminho aí, né? Como é que foi essa trajetória no Tem. movimento espírita? Tem caminho, sim. Nós, nessa época, eu fui fazer o primeiro CIPOM, que foi em Volta Redonda, primeiro CIPOM que houve, onde estávamos eu, Darcy, Humberto Portugal, José Raul Teixeira, Só Aglaé, coloca Cipom, porque aí nem todo mundo conhece as siglas, né? era curso ou confraternização, né? De, bom, sabe que eu não estou lembrando? Era um treinamento, a sigla, Sim. o que quer dizer? Ah, Foi em Volta Redonda, o uhum. primeiro, que era para formar aqueles que iriam treinar, foi o primeiro treinamento para quem iria trabalhar com mocidades. Sim, sim, Né? sim. Então, nós fizemos, e nós ficamos lá numa escola durante uma semana. O Julinho, lá de Vila Velha, estava lá aplicando aulas para nós, Cecília Rocha, a Enélia, né? Lá da Bahia, também. Era um grupo assim, de docentes de peso, nos ajudando, nos ensinando muita Ah, coisa.
E aí nós ficamos uma semana integral, era uma imersão mesmo, né? E quando a gente saiu de lá, então aí começaram os encontros. Eu me lembro de estar indo de ir ao Colégio Leopoldo, em Nova Iguaçu, Olha. primeiro. Era tudo primeiro, Ah. Henrique, era tudo primeiro. Na época que é tão atrás, que era Ah. primeiro o EMERGE, primeiro o CIPOM, primeiro o CIP, era tudo primeiro. E aí a gente. Eu acho muita graça que eu costumo dizer assim, eu ando meio assustada, Por porque quê? quando houve o centenário do Livro dos Espíritos, o Hum. centenário do Livro dos Espíritos, que foi em 1957, eu participei das festividades na Casa Espírita, muito pequena ainda, jovenzinha, mas eu participei. E Ah. quando houve agora dos 150 anos, eu também participei. Aí eu falei, gente, eu ando preocupada com isso. Que Ah. idade que eu tenho? Será que a minha idade está correta? Mas Ah. então eu estou falando que era tudo primeiro, porque Ah. era a iniciação de um movimento que não havia, né? É isso que é emocionante, Zara, porque você pegou o movimento espírita, assim, dando o start, o início, né? A fagulha. Isso, isso. E aí, às vezes, eu brinco muito com a Darcy, né, que eu lembro disso. Eu tenho até hoje a lista de todos que estavam lá com a gente nesse Olha, Cipom em Volta Redonda. É só a gente. Lidiênio participou do Cipom, olha só. do primeiro. Gente, ó, o Lidiane já esteve aqui, né? Vocês com certeza assistiram o programa, se não assistam. Darcy vai estar conosco. Então, como a gente não tem o tempo da programação, mas fique aí, porque tem a lista, né, de programas dentro do YouTube. Então, é só procurar que você vai ver aí essa turma toda conversando. Isaura. Então, quer dizer, você pegou os primórdios e podemos dizer que você construiu o movimento espírita. Nem tanto quanto eu gostaria, né? Não. Mas nós Ah. tivemos a oportunidade também de participar aqui, já morando aqui em Petrópolis, porque eu já moro Uhum. aqui há mais de 40 anos, então eu aqui na União Municipal Espírita de Petrópolis, eu fiz parte na época era o CRE, né? O terceiro CRE. Sim. Então, eu estava participando, dirigindo o departamento de mocidade do terceiro CRE. Então, nessa época, foi criado o segundo polo da Comerge aqui. E nós, então, Sim. junto com vários companheiros de Nilópolis, que também dirigiam as mocidades, os departamentos de mocidade, vieram para cá e nós, então, criamos o Polo 2, cuja sede até hoje é aqui em Petrópolis. Como eu morava aqui, eu fiquei com a responsabilidade dos contatos, não é? De conseguir Sim. escola, porque eles vinham de fora, vinham final de semana para as reuniões, mas, fora isso, os contatos eu tinha que fazer. E eu lembro bem que o primeiro foi muito lindo, o primeiro ano da criação do Polo 2 foi muito bonito, muitos jovens, porque agora, como a finalidade é outra, já diminuiu um pouco a quantidade, porque tem muitos polos, né? E assim Sim. é melhor, porque atende melhor ao jovem, né? Então, muito jovem que vinha muita gente da Baixada, que agora já não vem tanto, porque lá para baixo também tem, né? Tem Uhum. os Sim. polos. Mas foi muito bom participar disso, o EMERGE, né? Os EMERGES que vieram, que aconteceram, eu lembro bem porque Humberto Portugal é meu cunhado, né? Ele é casado com a minha irmã. Sim. Nosso querido Mas Humberto Portugal. quando ele nem sonhava que um dia casaria com a minha irmã, eu Ah. conheci Humberto
eu fui representar o município de Magé e ele foi representar Petrópolis. Então, nós nos conhecemos, conversamos muito lá no Colégio Leopoldo. E aquilo foi tão bom, né, para nós. E logo a seguir, no ano seguinte, a minha família já estava começando a migrar para Petrópolis, né? E Uhum. aí nós fomos chegar exatamente à casa onde ele militava, né? E o pai dele era o presidente. Então, acabou. Agora, Humberto é um irmão, não é só um cunhado, é um irmão muito Ah, querido nosso, né? que bom. Isaura, e a Rádio Rio de Janeiro? Que você tem um programa já há algum tempo. Eu tenho um programa, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse programa tem quase 30 anos. Mas, antes de fazer o estudo sistematizado, uma época que a Darcy foi morar fora do Rio de Janeiro, ela ficou fora uns 5 anos, se eu não me engano. Aí Uhum. eu fiquei fazendo o programa que ela fazia, Gotas de Esperança, que era diário, era o programa diário. Nossa, não é fácil. Foi difícil, mas graças a Deus, eu dei conta. Mas depois eu participei muito também do debate na Rio com o Gerson, porque Uhum, foi o sim. Gerson que me levou para a rádio. Ah, sim. Em Olha, o que eu 1900, escuto na rádio, esse bordão, foi o Gerson que me trouxe. é, em 1990, ele me levou Ah, para a rádio. Então, eu fazia o debate na Rio, fazia alguns programas de entrevista, cheguei a fazer programas assim, fazendo pequenas reportagens que eu gravava e a rádio colocava no ar, entrevistando algumas pessoas assim, rápido, né? Reportagem Espírita em Ação se chamava. eu lembro desse programa. Eu Eu cheguei a lembro desse programa. fazer, e depois, então, o Gerson me propôs fazer o estudo sistematizado. Aí eu comecei a fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu acredito que já esse programa, só o programa, esse deve ter uns 27 anos. Agora, porque total da rádio, eu devo ter quase uns 33 anos de Não, mas estar indo olha, à não rádio. adianta, porque não tem aposentadoria. O espírita não tem aposentadoria, Isaura. Uns E eu estava 32 conversando com anos. Isaura, porque eu tomo café domingo ouvindo Isaura Hart. Porque aí você aprende espiritismo, toma café, é a melhor coisa do mundo. E depois tem poetas e poesia espírita com Angela de Luz. Gente, olha, é um Isso, paraíso. é o que eu faço também. Isaura, como é que você está percebendo o movimento espírita hoje? Eu, eu, o movimento espírita, eu vejo assim, muito empenho e muita dedicação, porque as pessoas, ninguém ganha nada para isso, não é? Para se dedicar tanto. Eu me lembro que, por exemplo, eu ia à rádio, eu encontrava o Coronel Joel de Matos Alvarenga, encontrava o Elmo, encontrava o nosso Gerson lá diariamente, e porque às vezes eu ia quase todos os dias à rádio, eu saía de Petrópolis e ia, mas eles ali naquela dedicação, colocando do bolso, não é? Como todos nós, né, colocávamos do bolso para trabalharmos. Mas o que, que acontece? Colocamos até hoje, né? Mas há, infelizmente, uma tendência agora que deixa a gente um pouco triste, porque está Hum. havendo assim muita divisão, não é? Uhum. Muita Sim. divisão. Eu acho que o espiritismo é um só. O Evangelho do Cristo ele é muito claro, é o maior tratado de RH que existe, é o Evangelho de Jesus. Tudo está ali, não é? Basta nós buscarmos. E aí entristece um pouco essa divisão que está acontecendo. Mas, ao lado disso, a gente vê que se há essa fissura, porque é uma condição humana, é a condição da humanidade que está aí, Hum. nós também temos o lado assim tão positivo, não é? De tanta gente que se empenha, que trabalha, que luta,
que ainda chora pelo movimento espírita, né? Chora quando não dá certo, quer que dê certo. Então, eu vejo o movimento espírita com muita esperança. Eu não Olha, perco. eu ia fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar, que já está no finalzinho, É. mas eu acho que você já está respondendo. O que você espera para esse movimento espírita para o futuro? Pois é, eu espero que o movimento espírita possa sentar para discutir sobre a criança e o jovem, principalmente sobre o jovem. O que fazer para atender a necessidade desse jovem, para que ele realmente assuma um posicionamento dentro do movimento espírita, para que ele assuma uma posição dentro da casa espírita, não fique correndo do lado de fora do campo, né? Que Entendi. ele entre para jogar, precisa entrar para jogar, não pode ficar lá no banco de reserva só, ou correndo, só assistindo a partida. É isso que eu gostaria muito de que. Eu acredito que se a gente puder fazer pequenos grupos para se discutir o assunto, porque eu lembro do Chico, Sim. quando Chico contou certa vez que no Japão, quando houve um aumento muito grande da violência, o que os japoneses fizeram? Reuniões em cada rua para discutir a violência. Aquela rua se reunia para discutir a violência. E aí foram tantas pessoas pensando em resolver o problema que se achou uma solução. A violência por si só foi diminuindo. Então, eu acredito que se nós nos sentarmos para discutir, para encontrar a solução, nós vamos encontrar. Porque há uma solução e nós precisamos encontrar para o jovem, como eu disse, participar mais e vestir a camisa, porque senão o movimento espírita vai morrer no futuro, não é? Eu já estou descendo a rua de ladeira abaixo, muitos estão descendo, e quem que vai ocupar essas posições? Quem é que vai segurar na charrua, né? Mas, Isaura, eu vejo ainda aquela Isaura de 8 anos lendo a página preparatória. E eu me sinto aquele emocionado que foi dar um abraço em você. Então, eu vejo ainda a menina de 8 lendo a página preparatória, principalmente todo domingo. Você Querida, agora até me emocionou. bom, então, com essa emoção, as suas palavras finais. Não são palavras finais, são as lágrimas finais. Obrigada, Henrique, muito obrigada. E vamos continuar não digo nessa luta, nessa batalha, porque não é, nessa tarefa abençoada, pedindo muito a Jesus que continue nos estimulando, nos dando forças para que a gente continue fazendo o melhor que pudermos fazer. Se cada um der o seu melhor, eu acredito que a gente chega lá. Isaura, Obrigada, Henrique. Eu tenho que não, agradecer querida. muito. Um beijo para você. Que Deus abençoe muito você. A Ângela Delu, que está também nessa tarefa, não é? Sim, E a sim. todos que estão nesse trabalho tão abençoado. Muito É uma obrigada. equipe que tem uma presença muito amiga. E nós que agradecemos imensamente, Isaura, aquilo que você faz pelo movimento espírita, pelo espiritismo. Muito obrigado, menina de 8 anos. E o Presença Amiga fica por aqui. Até a próxima. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morar.